Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir: Jesus, Jesus, Jesus. Você pode declarar isso com fé nessa noite? Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir: Jesus, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome és. 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 Vamos declarar nessa noite: há um nome. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir: Jesus, Jesus, Jesus. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir: Jesus, Jesus, Jesus. Declare nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é. Nome sobre todo nome é. Aleluia. Nome sobre todo nome é. Só tu és, Senhor. Nome sobre todo nome é. Em teu nome, Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui. Nós cremos que há poder no teu nome. Cremos, Senhor, que tu estás acima de tudo e de todos. Tu és maior, Senhor, que as enfermidades. Há poder no teu nome, Senhor, para restaurar, para reconstruir. Senhor, nós estamos reunidos aqui porque nós cremos que tu estás entre nós, Senhor. Te manifesta com poder, Senhor. Senhor, tu sabe o que as pessoas precisam. Tu
Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. E nós nos humilhamos diante de Ti e fizemos conhecido diante de Ti com orações e súplicas. Senhor, nós entregamos tudo a Ti hoje à noite. Os nossos anseios, os nossos desafios, nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és maior, Jesus. Obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário Tu pagou um alto preço, Senhor. Na cruz do Calvário Tu nos deu salvação, Senhor. Tu nos deu vida eterna, Senhor. E nós recebemos desta nova vida através de Cristo, através da ressurreição, a vida eterna. Muito obrigado, Deus. Tu és o nome que está acima dos reis, dos governantes, das autoridades. E é em Teu nome que nós nos reunimos aqui. Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, levanta as tuas mãos e diga: Deus, eu vim aqui por causa Tua. Diga para Jesus: Jesus, eu estou aqui por causa Tua. Por causa Tua que eu vim aqui, Jesus. Eu vim aqui para Te cultuar, Senhor. Abre o teu coração para Ele. Diga: é por causa Tua que eu estou aqui, Jesus. É por Tua causa, Senhor, que eu estou aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui, Jesus. Toma esse ambiente com a Tua glória. Te manifesta neste lugar, Deus. Venha a Tua presença, Senhor. Declaramos céus abertos, Deus. Céus abertos, derrota dos demônios, derrota das trevas. Céus abertos de noite aqui, Senhor. Nome sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. O nome que está sobre todo nome. Diga para Ele: Jesus. Jesus. Presença aqui, Jesus. Sinta a presença dEle aí. Sinta a presença dEle aí. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir esse nome poderoso, o nome de Jesus. Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado, abrace aí antes de sentar e diga: Jesus Cristo é poderoso. Você pode sentar. Muito obrigado, glória a Deus. Obrigado, Vini, uma bênção, um louvor. Eu sei, nem vou perguntar, que eu sei que vocês estavam loucos de saudade minha, né? Então, que legal, né? Não é por falta de convite, o pastor Paulo sempre convidando a gente está sempre junto com o pastor Paulo, conversando, né? Mas a gente tinha um tempo que eu não vinha aí, né, pastor Paulo? A gente tem uma congregação menor lá em Esteia. A gente estava trabalhando bastante na terça e no sábado, mas hoje a gente conseguiu estar junto, né? Mas o pastor Paulo está sempre junto conosco, nos ajudando, nos instruindo, e a gente vem crescendo assim, junto numa unidade, numa comunhão, amém? Hoje eu conversava um pouquinho com o pastor Isaías de manhã também, lá na sede em Porto Alegre. Muito legal, que bênção. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9, Marcos 9, versículo 14. Estão com frio, não? Friozinho é bom, né? É bom o friozinho. Marcos 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes, vai definhando.
Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Tragam-me. Trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que quer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Pai querido e Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Ti e te pedimos: Deus, te manifesta através da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus, amém? Um texto muito forte. Diz que havia uma multidão e uma grande discussão havia entre eles. Diz o texto que os escribas discutiam com os discípulos. Jesus não estava presente no momento, mas Jesus estava chegando. E diz que quando Jesus está chegando, Jesus vê o burburinho, Jesus vê a discussão que há no ambiente, e Jesus pergunta o seguinte: o que está acontecendo? O que vocês estão discutindo? Vocês estão questionando? Por que vocês estão brigando aí? E aí diz que os escribas, eles pressionavam e questionavam Jesus, os discípulos. Mas quando Jesus chega, eles se surpreendem todos, por causa da discussão e Jesus chegando. E aí diz o texto que Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo, debatendo aí? E diz que um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E diz que este homem falou: mestre, eu estou com um problema aqui, eu estou com um desafio. Eu trouxe o meu filho e os teus discípulos não conseguiram me ajudar. Vamos entender um pouquinho. A realidade era, naquela época, Jesus estava sendo questionado pelos religiosos da época. Afinal de contas, quem era Jesus? Eles, por muitas vezes você vai ver nos evangélicos, eles usando a expressão mestre. Mas você vai ver uma coisa, você vai ver que por trás dessa expressão havia uma certa ironia, porque eles questionavam a pessoa de Jesus. Jesus vinha dizendo que era o pão da vida, que era o Messias, que era o Filho de Deus, e havia muitos questionamentos sobre isso. O texto não fala, mas certamente, porque dá a entender o autor aqui, eles estavam questionando os discípulos, porque Jesus não estava presente, e eles estavam dizendo: e aí, vocês não andam com Jesus? Como é que vocês não conseguem ajudar esse moço? Como é que nada está acontecendo? Vocês não são discípulos dele, vocês não andam com ele. E certamente, o texto não diz, tá, querido? Mas me parece que havia um questionamento sobre a pessoa de Cristo e sobre aquilo que os discípulos estavam crendo. Seria como se você se convertesse, aceitasse Jesus, Jesus entrou na tua vida, e dali a pouco tem algumas coisas na tua vida que não estão acontecendo, e alguém de fora vem e diz: que dia eu estou na igreja? Um frio danado hoje, quase 3 graus, tu vê de estar debaixo do cobertor, tu vê de estar ali, né, com o ar-condicionado, a estufa ligada, o que tu vai fazer lá? Olha a tua vida não anda, o que adianta?
Era mais ou menos isso que estava acontecendo. A fé dos discípulos estava sendo testada. E é interessante esse texto porque havia esses questionamentos. Em vários momentos da Escritura, tem um momento que diz que os religiosos, os escribas, fariseus estavam reunidos, mas diz que o poder para curar estava com Jesus. O que eu aprendo aqui nesse texto, queridos? Você precisa saber que crer em Jesus é você crer num Deus poderoso e que é diferente. Crer em Jesus não é simplesmente você estar crendo como creem no mundo secular atual. Hoje as pessoas creem em tantas coisas que a gente respeita. Tem gente que acredita num monte de coisa. Eu conheço pessoas que acreditam na espada de São Jorge que se bota atrás da porta. Eu conheço pessoas que creem no elefante que bota com a poupança atrás da porta para dar dinheiro. Tem gente que acredita, eu me lembro no passado, eu já falei aqui, eu gostava muito de botar arruda quando eu jogava na orelha, porque eu achava que a arruda ia espantar uma olhada e ia me trazer sorte. Teve uma vez que eu botei num jogo e eu botei arruda, fiquei 3 dias fedendo arruda. Eu gostava de botar, verdade, irmãos, eu botava assim na orelha. Quem conhece aí aquela plantinha arruda? Fede ou não fede aquele negócio? Eu acreditava que aquilo ia me trazer sorte. Uma vez eu botei uma arruda que chegou a ficar murcha, nós tomamos 4-0. Eu digo, meu Deus do céu, cara, não funciona. Não funcionava. Já falei do horóscopo. Eu gostava de ler horóscopo. Signo de Capricórnios era o meu signo. Diga para quem está do teu lado, teu signo é Jesus, viu, amigo? Mas eu gostava de abrir o jornal e eu ia olhar meu signo para ver o meu dia. E aí tu abria lá o Correio do Povo e lá aparecia signo de Capricórnios. Tua cor hoje vai ser verde limão. Imagina o negão, saía eu de verde limão, porque o horóscopo dizia. As pessoas acreditam nessas coisas. E aí, o teu dia hoje, você vai ter um dia de sorte. Algo vai acontecer. Aí tu saía com aquela expectativa e voltava frustrado. Sabe o que eu vejo, queridos? A diferença de crer em Jesus é exatamente esta. Jesus é diferente. Com Jesus as coisas funcionam. Diga para quem está do outro lado, com Jesus é diferente, meu amigo. Com Jesus é diferente. A arruda só serviu para uma coisa, ficar 3 dias fedendo aquela plantinha. Que perfume novo é esse? Mas agora, Jesus ele era diferente. E os escribas estavam agitados, questionando Jesus, porque eles queriam defender aquilo que eles acreditavam. Mas Jesus vinha com poder, com graça, curando as pessoas, libertando os cativos. E eles aproveitaram uma oportunidade que Jesus não estava presente para questionar os discípulos, a fé dos discípulos, e tentar esfriar os discípulos da fé. E trouxeram um menino, um desafio, um problema grande. Diz que havia um demônio, um espírito sobre a vida do menino. E diz que esse demônio agitava o menino, né? Fazia o menino espumar, um negócio diabólico, terrível. Desde a infância o menino sofria. E os discípulos foram desafiados. Uma coisa que você tem que entender, claro, os discípulos estavam aprendendo. Nós hoje, nós temos uma facilidade, porque a gente tem as escrituras. Os discípulos não tinham isso ainda, eles não tinham esse entendimento que a gente tem hoje, que Jesus diz que no nome dele os demônios saem. A gente hoje nós temos a Bíblia, os discípulos não tinham a Bíblia. Eles estavam tentando entender o que estava acontecendo. E o que você tem que entender, querido, diga para quem está do teu lado, não é na tua força e no teu braço. Diga aí. Os discípulos estavam nervosos porque eles achavam que a briga era com eles. E é interessante que Jesus chega e diz, vem cá, o que está acontecendo aqui? E aí o homem diz, olha, o negócio é o seguinte, na verdade me disseram que tu era o Messias, o Filho de Deus. Eu vim aqui, procurei teus discípulos aí, e não está acontecendo nada. Nada está acontecendo. Eu estou aqui com meu filho sofrendo. E eu acho interessante que Jesus percebeu que este menino tinha uma possessão, tinha um demônio, tinha um espírito. Uma coisa que você tem que saber, os demônios existem. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, né? Mas eu quero te dizer, irmão, irmã, os demônios existem.
E eles atuam sim dentro das pessoas, e fazem as pessoas cometerem loucuras. As pessoas hoje, você vê o mundo atual que a gente está vivendo, você vê as pessoas fazendo coisas que você diz: meu Deus, mas o que é isso? Demônio, espíritos. E diz que esse espírito agitava o menino. E diz o texto que, no versículo 18: onde quer que ele vá, o apanha, lança por terra, espuma, rilha os dentes. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Havia uma frustração no coração dos discípulos. Versículo 19: então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Tragam-me. Interessante isso aqui. Ó geração incrédula. As pessoas não estavam crendo. Havia um ambiente de incredulidade e de questionamento. E Jesus, percebendo e vendo aquela situação, Jesus disse: até quando vocês vão ficar questionando? Até quando vocês vão ficar duvidando daquilo que eu posso fazer? Diga para quem está do teu lado: não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. A dúvida é um agente contrário à nossa fé. Sabe, existem agentes que são contrários à nossa fé. Muito cuidado, queridos, para você não começar a questionar, duvidar, colocar empecilhos. A fé, muitas vezes, nós não vamos explicar com a lógica humana. Tem certas coisas que são o poder de Deus. Tem certas coisas que você não explica com a ciência. A ciência até hoje está tentando explicar Deus e não vai conseguir. Deus não se explica. Você crê ou você não crê? E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando vocês vão agir assim, duvidando, questionando sobre a pessoa de Jesus? E é interessante que Jesus, ele disse em seguida: tragam-me o menino. Os versículo 20, trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou. Sabe o que você precisa saber? A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Interessante. O ser humano às vezes tem dificuldade. O ser humano tem que ver para crer. O demônio, logo que viu Jesus, ele reconhece a superioridade, a autoridade de Jesus, e logo em seguida o espírito se manifesta, toma a vida daquele menino e cai no chão. Porque Jesus é a força maior, é uma força superior que resplandece sobre as trevas. Quando Jesus chega, a pessoa de Jesus chega no ambiente, a luz de Cristo, ela resplandece a toda a força contrária, negativa do mal. Você tem que crer nisso, que Jesus é o nome que está acima de todo nome, e é uma força superior. Por isso que nós oramos em nome de Jesus para Deus curar o câncer. Nós oramos para libertar os cativos, nós oramos para restaurar a família, nós oramos no nome dele, porque nós cremos que Jesus é uma força superior, ele é o Filho de Deus, ele é maior. O pastor Isaías pregou sobre isso, passou um mês pregando sobre isso, sobre uma força superior. Jesus é maior. Existem forças malignas atuando na terra? Sim, existem. Existem espíritos maus prendendo pessoas? Sim, existem. Agora, Jesus é uma força maior, ele é superior. E é interessante que diz o texto: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? Imagina você, diz ele, desde a infância. Respondeu: há muito tempo. Jesus perguntou: quanto tempo tu está sofrendo? Quanto tempo tu está passando por essa luta? E o pai do menino diz: desde a minha infância eu estou sofrendo. Aquele homem estava cansado de sofrer. Aquele homem estava cansado daquela situação. E assim é nos dias de hoje. As pessoas andam cansadas. As pessoas andam sobrecarregadas. Lutas, desafio. Jesus pergunta para aquele homem: quanto tempo tu está sofrendo? E o pai do menino diz: há muitos anos. Não tem coisa pior para um pai do que ver um filho sofrendo. Ele não sabia mais o que fazer. E é interessante o texto, porque Jesus
Disse então, ao que ele respondeu, ele perguntou para Jesus, versículo 22, muitas vezes tem lançado no fogo e na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Que tremendo. Sabe, queridos, uma das coisas que nós precisamos buscar nos dias de hoje, e cuidar e vigiar, é essa questão da fé. Uma das coisas que Satanás tem tentado atacar é a fé da igreja, a fé no Deus do sobrenatural. Eu me preocupo um pouco como evangelista, quando eu vejo hoje a igreja procurando uma resposta lógica para todas as coisas. Nós já vimos muitas coisas no ministério, através de campanhas, através de cruzadas, coisas extraordinárias. Ontem uma irmã mandou uma mensagem para mim, lá de Viamão, e ela mandou uma mensagem dizendo: pastor, teve cruzada aqui e tal, tu não pregou nada e tal, e tu orou por mim. Eu estava com uma dor insuportável no nervo ciático, já tinha tomado injeção, já tinha tomado remédio, e nada adiantava, e tu orou por mim aquela noite, e eu quero testemunhar, eu fui curada, eu não tive mais dor. E isso não se explica com lógica humana, isso é fé. Sabe, o que se percebe hoje, que algumas pessoas têm perdido isso e têm esfriado na fé. Satanás, ele está tentando roubar a nossa fé, e nós temos que entender, querido, que nós somos chamados cada vez mais, no mundo atual que a gente vive, a viver pela fé. E é interessante que este homem diz: tu pode, e Jesus disse: eu posso tudo. Diga para quem está do lado: Deus pode todas as coisas. Pastor, será que Deus pode mudar isso? Deus pode todas as coisas, querido. Deus é poderoso, e nós temos que cuidar, porque dali a pouco nós deixamos de proclamar e falar deste Deus de poder. Dali a pouco nós deixamos de anunciar um evangelho de poder, um evangelho de milagre. E é interessante, queridos, eu quero te dizer hoje à noite, que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Para Ele não há impossíveis. Essa luta que tu está enfrentando, aquilo que tu está esperando, hoje à noite pode acontecer na tua vida o teu milagre. Amém? E é interessante que ele disse: se eu posso todas as coisas. E diz o versículo 24: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Aquele homem estava sofrendo, ele não aguentava mais, e ele disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Pergunte para quem está do teu lado: como anda a tua fé? Como anda a nossa fé hoje? Como anda a minha fé hoje? Sabe, queridos, é muito importante isso. Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé no Deus do sobrenatural. É muito importante isso, porque senão, se a gente não tiver um cuidado, dali a pouco nós já não vamos mais ter cultos de socorro, de milagre, já não vamos mais orar pelo sobrenatural de Deus. Nós temos que ter resposta humana, científica para tudo. Isso não é fé. A fé é você crer que há poder neste Deus superior, essa força superior, que deu o que tinha de melhor, deu o seu Filho, que morreu por nós na cruz, e que ressuscitou, e que na cruz levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Isso é fé. Fé, meu querido, é você crer antes de tocar, antes de ver. Sabe, eu percebo hoje que a gente tem vivido num mundo onde Deus tem sido questionado. Aquele filme Deus Não Está Morto,
né? Você vai ver lá que havia um professor com a lógica, com a filosofia da época, tentando se explicar, justificar tudo. Eu acho que é importante a gente ter um conhecimento, é importante a gente estar preparado, mas nós temos que entender uma coisa: o nosso Deus, Ele age da forma que Ele quer, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Deus quer operar o poder dEle na tua luta. Deus quer operar o poder dEle na tua saúde. Deus quer operar o poder dEle na tua casa. Creia, irmão, não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe o diabo dizer para você que já era, que não vai acontecer. Nós temos que crer nesse Deus, nessa força superior. É o que estava acontecendo naquela época. Jesus estava sendo questionado. As pessoas podem até questionar, elas podem até falar, mas eu quero te dizer, Deus continua operando, Deus continua agindo, e para Ele não há impossíveis. Basta você crer. E é interessante, o homem diz: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, ele repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais torne a ele. Isso aqui é importante, nós tomarmos autoridade contra o mal na nossa vida. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Isaías, com o pastor Paulo, seminários de batalha espiritual: nós não damos nome aos demônios. Você não vai ver na Bíblia demônios, você vai ver espírito de enfermidade, espírito mudo, espírito surdo, mas você não vai ver nomes de demônio. Agora eu aprendi uma coisa: ao tomar autoridade contra o mal na minha vida, você vai ver que Jesus, ele é específico naquilo que estava atingindo aquele rapaz. Eu quero te dizer, eu vi o filme, quem viu o filme Quarto de Guerra aí, levanta a mão aí. Aquele filme é legal, e aquele filme mostra bem o que tem que ser feito. Se você tem um problema no teu casamento, você tem que tomar a autoridade que há no nome de Jesus e dizer: demônio imundo, fora do meu casamento, fora. Se o teu problema é o teu filho, e o teu filho está preso nas drogas, você tem que tomar autoridade de espírito imundo que está prendendo meu filho nas drogas. Sai da vida dele em nome de Jesus. Eu não aceito. Tomar autoridade, guerrear contra as trevas, e saber que Jesus é essa força superior que vai te dar vitória. Agora é interessante que Jesus disse: sai e nunca mais volte. Quer dizer o quê? Que os demônios querem voltar. Isso é importante. Nós precisamos estar atentos que o mundo que a gente vive hoje, nesse mundo de batalha espiritual, os demônios eles estão atuando, e nós precisamos vigiar, e nós precisamos entender que nós precisamos estar em comunhão com o Senhor o tempo todo. Você vai ver que quando Jesus toma autoridade, Ele diz: sai e não voltes mais. Nós precisamos vigiar, querido, nos revestir com armaduras espirituais, nos alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos resistir o dia mau. Existe uma batalha muito grande, os demônios estão aí atuando, destruindo as pessoas. Uma coisa que você tem que saber: quando o Espírito sai da tua vida, quando Jesus chega, agora nós precisamos aprender a vigiar. Diga para quem está do teu lado: vigia, irmão. O bicho está louco para voltar. Diga para quem está do teu lado: o bicho está louco para voltar. Jesus disse para ele: sai e não volta. Sai e não volta. Tu não vai mais atuar nesta área. Às vezes os demônios atuam assim. Você vai ver que quando Lázaro ressuscitou, quando Lázaro foi tirado do sepulcro, tiraram as ataduras, tentaram, queriam matar de qualquer jeito Lázaro de novo. O demônio sempre vai querer roubar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então você tem que vigiar. Diga para quem está: vigia, irmão. Os demônios querem voltar. Não é questão de ter medo de demônio, nós não tememos, mas nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que discernir que é uma batalha no mundo espiritual. Jesus disse: sai e não volta mais. Você tem que fazer assim, irmão. Pastor, o que eu faço? Eu estou enfrentando desafio nesta área, eu estou enfrentando desafio na saúde, eu estou enfrentando desafio no casamento. Ora na área específica, seja específico, toma a autoridade que Deus te deu, e Jesus vai te dar vitória. Jesus diz: sai
e não voltem mais. Sabe por quê, querido? Os demônios, eles não se dividem. Lembra quando disseram para Jesus, é em nome de Belzebu que ele expulsa os demônios? Jesus disse, não, os demônios não se dividem, uma casa dividida ela não subsiste. Eles atuam em concordância. Então o que acontece? Dali a pouco, Mateus no capítulo 12, se eu não me engano, ele diz que quando os espíritos saem, eles querem voltar. Então você tem que tomar autoridade e dizer para ele sair, não volta mais. E você tem que se alimentar espiritualmente. Tem muitas pessoas que vêm num culto de socorro e são libertas. A gente ora, toma autoridade, os demônios saem em nome de Jesus, os espíritos saem em nome de Jesus. Dá 2 semanas depois, a pessoa volta a se manifestar naquela mesma área. O que está acontecendo aí, afinal de contas? São portas que precisam ser fechadas. O demônio sai no nome de Jesus, mas ele quer voltar. Então é muito importante você vir para a igreja, você vir para o culto, você vir para o jejum, você vir para os estudos bíblicos, você desenvolver uma vida com Deus, te fortalecer no conhecimento, na palavra, para que o bicho não volte mais a atuar nesta área na tua vida. E Jesus disse, sai e não voltes mais. E eu acho interessante aqui, diz que agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Isso aqui é interessante. Muitos disseram, morreu. Sabe por que eles disseram aquilo? Eles vibraram. Porque eles estavam dizendo, viu? Não adiantou. Não adiantou. Jesus tentou, Jesus chegou, mas não adiantou, o cara morreu. Na verdade tinha alguns vibrando, porque eles estavam contra a fé no nome de Jesus. Eles não queriam crer, eles não queriam acreditar. E eles disseram, nós vencemos. Não adiantou, o rapaz morreu, olha aí, viu? Vocês estão crendo no Deus errado, esse cara é um mentiroso. Diga para quem está do teu lado, Jesus não é um mentiroso. Está morto, morreu, viu? Imagina a cara dos discípulos. Jesus falhou. Diga para quem está do teu lado, Jesus não falha. Diga para quem está do outro lado, Jesus não falha. Eles acharam que Jesus tinha falhado. Eles acharam, viu? Não adiantou. Não tem mais o que fazer. É só mais um na multidão. É só mais um entre tantos que já passaram. Ele morreu. Mas diz o texto que Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quero te dizer uma coisa, queridos, não deixe o diabo mentir para você. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem, depois que eu me converti, pastor Paulo, minha vida virou uma desgraça. Meu irmão, não diga isso. Pastor, depois que eu me converti, pastor, minha vida está andando para trás. Você precisa entender que nós, quando recebemos Jesus, é nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros da promessa de Deus, de novos céus, de nova terra. Você precisa entender que nós estamos numa terra que não é nossa. Diga para quem está do outro lado, tu não é deste mundo aqui, viu? E por não ser deste mundo, enfrentamos batalhas, adversidades. O curso é contrário, o vento é contrário, e não tem coisa pior do que jogar contra o vento. Eu gosto de usar o termo de esporte aqui, porque uma das coisas que a gente cuidava muito, dentro dos vestiários, tinha as palestras dos treinadores, e tudo se cuida, né? Essas estratégias, tudo. Vou contar um pouquinho de futebol aqui para vocês. E no vestiário, quando vai entrar em campo, pode lutar contra o adversário, jogar, a gente alguém vai lá no campo, tem os auxiliares técnicos e os goleiros.
Você pode ver que os goleiros, eles aquecem antes. Quem já viu os goleiros aquecendo lá no Beira-Rio, na arena? Você pode ver que o treinador de goleiro, ele começa a aquecer, né? Ele começa a dar a bola. O que eles estão observando? Para que lado está o vento? Para que lado está o vento? Quando é de dia, eles também fazem a mesma coisa. O treinador de goleiro sai, né? Estava olhando o Tafarel, né, na seleção brasileira, treinando o Alisson. E ele começa a dar... E o Alisson grandão, né? E aí, o que ele está vendo? De que lado está o sol? Isso tudo influencia no jogo. Normalmente tu tem que cuidar para que lado está o vento. Não tem coisa pior do que chutar contra o vento. Exatamente. Ajuda a decidir. O pastor está falando aqui. Porque não tem coisa pior do que um vento contrário. E a gente tem um vento contrário, tem forças contrárias. Então é difícil. Jogar contra o vento não é fácil. Você quer que a bola vá lá, mas o vento faz assim, ó, e ela cai lá. Por causa do vento, e assim é na vida espiritual. Existem forças contrárias que se levantam. Mas Deus está contigo, irmão. Deus está contigo, irmão, nessa luta aí. Tem de fé em Deus. O diabo, ele é mentiroso, ele está derrotado nas nossas vidas. Jesus, ele já nos deu a vitória. O desafio que nós temos enfrentado é porque o diabo está com os dias contados. Ele tem governado, o príncipe deste mundo, mas ele sabe que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E no mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por batalhas. Tem gente que vai questionar o que a gente crê. Tem gente que vai te questionar tu estar na igreja. Tem gente que vai te questionar o fato de você dar o dízimo pela fé. Por exemplo, quem dá o dízimo? O dízimo nós damos pela fé, meu amigo. Pela fé. Tudo é pela fé. Nós estamos crendo, nós estamos esperando a trombeta tocar. Paulo diz que a trombeta vai tocar. Diga para quem está do teu lado, espera que a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, irmão. Ele disse: vocês não estão abandonados, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. No mundo vocês vão ter lutas. No mundo vão dizer para vocês que não adianta, que você conversa, você é um bando de malandro querendo roubar o dinheiro de vocês. Eu pensava assim. Até que um dia Jesus me alcançou. Mudou a minha história. Hoje eu falava com um pai de família, sofrendo, tinha saído de casa. Ele foi me pedir ajuda de manhã. E ele me disse para mim: eu não aguento mais, eu não estou feliz. E eu disse para ele: cara, no temor do Senhor, o homem vai encontrar amparo para sua família, para os seus filhos. Provérbios 14. Eu disse para ele: cara, o problema é que tu desviou do Senhor, tu saiu do foco. E é interessante aqui que Jesus, ele está trabalhando essa questão da fé. Havia um ambiente de incredulidade, um ambiente ruim. Coisa horrível é você trabalhar em um ambiente de incredulidade, é horrível. Mas é interessante que Jesus, ele libertou aquele jovem. Ele estendeu a mão e ele levantou aquele jovem. Eu quero te dizer que no tempo oportuno Deus vai te levantar. Deus vai te tirar disso aí, Deus vai te socorrer. E os discípulos chegaram em casa e disseram: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Eu aprendi uma coisa: a graça de Deus é um favor não merecido. A
A salvação, ela vem até nós por bondade de Deus, por amor de Deus. Mas o pastor Christian, ele falou um dia no Facebook que eu achei legal. A graça de Deus é um convite para a santificação, para a comunhão com Deus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós recebemos uma experiência, algo novo, dentro do nosso interior, uma alegria que você recebe. Eu me lembro quando eu entrei no culto a primeira vez, e ouvi uma pregação, eu disse: o que é isso que eu estou recebendo? O que está acontecendo aqui? Que coisa tremenda, o que é isso? É o amor de Deus, a graça de Deus entrando na minha vida, algo que eu não tinha. Mas a graça de Deus, ela entra na minha vida, não é para mim receber o milagre e sair que nem os leprosos, lembra? Os que 10 foram curados e só um voltou. Você precisa entender que nós precisamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Jesus disse para os discípulos: existem demônios, existem espíritos imundos, só saem através de jejum e oração. Ou seja, Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês precisam me buscar cada vez mais. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe? Pedro precisava entender que não era na força do braço, não era na espada. Jesus disse para ele: não é na tua espada, Pedro, que tu vai vencer os demônios. Não é na tua espada que tu vai vencer algumas batalhas. É pelo meu poder, é pela comunhão comigo. Meu irmão, minha irmã, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus. Busque a Deus, venha no jejum, venha no culto terça, venha no culto sábado, convide pessoas, traga o teu filho para a igreja. Coloca Jesus para dentro de casa. Seja cheio de Deus, e os demônios não vão resistir quando você abrir a boca. Isso é uma coisa que eu tive que aprender. Eu me lembro que no início, eu estou completando 17 anos que eu estou no ministério, eu confundi um pouco isso. Nas campanhas, nas cruzadas, uma vez eu vi o pastor Carlos Anaconde, o pastor Isaías, o pastor Paulo Figueiró cantando. O pastor Carlos Anaconde, daquele tamanho, né? Ele começava: Satanás, fora, agora, enfermidade, câncer, fora. E eu vi o pastor Isaías orando e dizendo: fora agora, eu tomo autoridade, fora. E as pessoas caindo, e eu vi o poder de Deus se manifestando, inclusive na minha família, minhas irmãs, minha mãe, tudo foram libertos no ministério. Eu mesmo fui transformado, eu vi aquilo e dizia: o que é isso? Eu também quero, eu também posso. E eu saía para os cultos. Eu era líder de jovens. E eu me lembro como eu apanhei, porque eu fazia força. Uma vez eu botei a mão numa pessoa e achava que ia cair. Eu vou botar a mão e vai cair esse negócio aí. Tem demônio. Eu, em nome de Jesus, agora sai. A pessoa fazia assim para mim. Que mico. Diga para quem está, não é empurrando, meu filho. Diga: é orando, é jejuando, é lendo a Bíblia, é chorando na madrugada. No último congresso, o pastor Carlos Anaconde, ele falou lá em Hebreus, eu não me esqueço, dessas coisas são importantes. É com dolor, é com lágrima, é com choro, é com pranto. Jesus pagou o preço da salvação na cruz, mas nós somos chamados para viver com Ele, e é pela fé. Semana passada nós fizemos um jejum lá na igreja, foi legal demais. Uma semana de jejum e oração. Tem que matar a carne. Diga para quem está do tem que matar a carne, irmão. Você está com luta lá na tua casa, vai orar, vai jejuar. Pastor, está um desafio na minha empresa, não sei o que, vai orar, vai jejuar, vai colocar diante de Deus, Deus vai te dar a vitória. Baixa a tua cabeça.
Vini cantou uma canção legal aqui sobre a fé. Se pudesse cantá-la de novo. Fala com o Senhor. Eu quero orar contigo. Queria te convidar a ficar de pé. Fecha os teus olhos. Oh Senhor, opera as tuas maravilhas aqui hoje à noite, Jesus. Nós cremos no teu nome, Senhor. Diga para Ele: eu creio, Jesus, que tu pode agir nessa luta que eu estou passando. Diga para Ele: eu creio, Jesus, que tu pode me dar vitória. Tudo é possível que crer. Diga: eu creio, Senhor. Você que entrou enfermo, tudo é possível. Você que entrou com uma luta há anos, que aquele jovem sofria desde a infância, o pai não aguentava mais com lágrimas, aquele homem estava cansado de sofrer. Aquele homem chegou diante de Jesus dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado. Quem sabe tu entrou aqui hoje à noite, tu está cansada. Quem sabe tu entrou aqui hoje à noite com lutas, com desafio. Ele quer mudar a tua história hoje, Ele quer mudar a tua sorte. Enquanto tu vem e canta, você vai falar com Ele, e o Senhor vai se manifestar neste lugar. Aleluia. Preciso do teu grande amor. Receba do amor de Deus aí, Senhor. Recebe a tua vitória, Senhor. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre, recebe aquilo que tu veio buscar. Pra ver que recebe. O que sou. Recebe aí, recebe a tua vitória aí, recebe no nome dEle, no nome do Filho de Deus. Receba Pra confiar em Ti. o Espírito Santo, enche o teu coração de fé. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Quebrantado sou, minha vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Dá-me fé. Recebe o teu milagre. Dá-me fé pra confiar em O nosso Deus, Ele opera milagre. Jesus é o Filho de Deus. E teu amor Ele não é somente um mestre, Ele não é somente um profeta, Ele é o Cristo ressurreto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é aquele que vem para mudar a nossa história. Recebe o teu milagre aí. Recebe. Dá-me fé pra confiar em Ti. Oh, tua presença, Deus. Que és Tua presença aqui, Senhor. e teu amor é Tua presença aqui, Senhor. Tua presença aqui, Senhor. quebrantado sou. Recebe, recebe de Deus aí. Deixa o Espírito Santo te tocar aí. Levanta as suas mãos e recebe aí. Recebe de Deus aí. Recebe aquilo que tu veio buscar. Recebe a tua cura. Recebe o teu milagre pela fé no nome dEle. Para Ele não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. Os demônios estão derrotados. Derrotados. Quebrantado sou, minha vida te dou. Queria convidar você. Queria orar por toda a igreja. Deixa eu convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar junto. Deus, Ele se manifesta num ambiente de fé, num ambiente de amor e de esperança. Que ninguém ficasse nas suas cadeiras. Eu quero orar contigo, quero te abençoar. Juntos nós vamos dar as mãos aqui na frente. Venham todos, você que precisa de um toque de Deus, pode vir, irmão, aqui na frente, aqui. Venha receber de Deus, não fique na cadeira.
Deus quer te abençoar. Venham lá atrás, todos, todos, todos. Não fique aí, irmão, venha. Seja tímido, não fica com vergonha. Não tenha vergonha de ser abençoado. Pode vir mais aqui, o pessoal aqui, ó, pode vir mais aqui na frente, vamos orar, vamos dar as mãos. Pode vir mais aqui, gente, pro meio. Deus se manifesta no ambiente de fé. Oh, você não imagina o que Deus pode fazer num ambiente que nem esse. Nós estávamos numa campanha de jejum e oração a semana passada. No último dia da semana de jejum e de oração, último dia, veio uma senhora me procurar à tarde. Ela disse: pastor, eu queria falar contigo. Eu digo: puxa, tudo bem e tal. E ela tinha um tumor no seio. Foi detectado um tumor no seio, na mama. E ela disse: pastor, a igreja orou, vocês oraram, e tu me disse uma coisa: não é um tumor. Eu disse: não, pastor, eu vou ter que tirar, já foi detectado, é um tumor. E ela começou a chorar, e nós estávamos orando, entregando o jejum. E aí ela disse: pastor, abriram o meu seio, fizeram a biópsia e me disseram, me costuraram de novo. Diz: pode ir para casa, porque não é um tumor. Não é um tumor. Você não sabe o que Deus pode fazer, irmão. Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida. Pega a mão de quem está do teu lado aí. Deus se manifesta num ambiente de fé. E a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a oração da igreja. Feche os teus olhos e comece a orar. Comece a orar. Diga: Senhor, eu creio que tu pode agir na minha vida e na vida do meu irmão. Eu creio que tu pode te manifestar. Comece a orar, irmão, por quem está do teu lado.